Bom, vamos dar início então. Mais um vídeo da série Como Eu Posso Ajudar. Meu nome é Gessé Freitas, sou consultor estrategista de negócios e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre como identificar pontos que precisam de mudanças na empresa. Eu costumo fazer essas séries assim, tudo de uma maneira bem extrovertida, conversando sobre vários assuntos do dia a dia, enfim, como você já tem visto, né? Podem acompanhar os outros 2 vídeos do canal que tem ali, a gente vai ter uma série de vídeos assim, eu vou estar fazendo um por dia, vou estar lançando e colocando nas redes sociais, mas entendam assim que eu estou fazendo isso em casa, da melhor maneira que posso, com o que eu tenho, feito é melhor que perfeito. Então, minhas filhas estão brincando na sala, minha pequena está aprendendo a falar, então podem acontecer algumas desavenças aos fundos, né, de sons, enfim, e tudo mais, mas o intuito é ajudar. E como estou trabalhando home office, são percalços do caminho que a gente precisa saber conviver. Então, como identificar pontos que precisam de melhoria na minha empresa? Uma das coisas que eu fiz foi colocar uma porta no meu escritório. Reduziu um pouco o problema? Reduziu. Mas como eu fui motivado a isso, digamos assim, entendeu? Foi por amor? Não, foi por dor. E é aqui que eu quero conversar com vocês. Eu costumo trabalhar com as empresas nesse quesito e eu chamo isso de fatori. O que é o fatori? Fatori é o fator de incomodação. Ele é uma maneira de entender o estado emocional do empresário em relação às necessidades da empresa. Então, como eu posso dizer para vocês, eu tinha essa necessidade de colocar uma porta no escritório para poder prevenir que a pequena entrasse, mexesse nas gavetas, enfim, mexesse nos papéis, enfim, e tudo mais. Então, é uma condição em que a minha outra filha tem 4 anos, já entendi, enfim, e tudo mais, mas a pequena começou a caminhar, então isso se tornou necessário, além também de fazer outros atendimentos, também faço atendimentos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde as sessões são confidenciais, então precisei melhorar o ambiente de confidencialidade. Dito isso, eu também fiz outras melhorias dentro da estrutura do escritório, comprei uma câmera melhor, então, ou seja, eu quis passar uma imagem melhor, eu quis um desejo de crescimento, um desejo de desenvolvimento, e nesse sentido eu não agi na dor, eu só entendi que os meus clientes mereciam uma qualidade melhor de vídeo, e a minha câmera antiga não estava dando essa qualidade que vocês merecem. Então, de certa forma, foi uma incomodação minha, mas não por dor, mas sim por amor ao serviço que eu presto, por amor aos clientes e o crescimento, desenvolvimento e a boa imagem da empresa. Então, foi um desenvolvimento positivo, digamos assim. Quando a gente fala de fatori, ou seja, é muito importante entender qual é o estado emocional que o empresário se encontra. Quando a gente fala de estado emocional, eu quero trazer para vocês aquele momento em que nós estamos com tudo andando bem ou tudo está na pior. E é uma montanha russa, e assim vai. Ou seja, em um final de semana a gente pode estar vendendo muito bem, no outro final de semana a gente não vende nada, e assim a gente fica com aquela incerteza e não tem aquela continuidade de demanda, de receita, de fluxo de caixa. Então isso é um dos pontos que precisam ser identificados e que podem gerar mudanças na empresa. Falando especificamente do fatori, eu queria trazer para vocês um conceito que eu formulei sobre o fatori. E um conceito, eu vou falar sobre o fatori no conceito chamado amor. É quando o empresário ele está motivado pelo desejo de crescimento, pela inovação. E isso indica que ele está buscando melhorias na empresa. Ele aproveita as oportunidades para otimizar os processos, melhorar os produtos, melhorar os serviços, fazer as análises, entender melhor como ele pode estar servindo os clientes. Quando o estado emocional do empresário está na dor, ele trabalha num momento de correções na empresa. Ou seja, o que seria isso? Ele está reagindo a problemas. Ele foi desafiado e chegou a uma crise. Nesse momento, é o estado de urgência. Ele só vai corrigir as falhas, ele só vai mitigar os riscos, ele só vai ajustar o que não está funcionando. Então, o fatori, eu posso traduzir para vocês que ele é uma medida de necessidade de ação. Que ele vai fazer o quê?
Se ele for aprimorar ou expandir, tá, né, no conceito do amor. Se ele for corrigir ou consertar, ele está no conceito da dor. Então, isso é feito, e isso também é bom, gente, entendeu? Porque só existem dois momentos na vida em que a gente se mexe. Se mexe por amor ou se mexe por dor. Então, de qualquer forma, eu vou estar passando com vocês um infográfico, né? Ali um diagrama também ali, aonde a gente vai estar aprendendo hoje, tá? A identificar essas prioridades estratégicas e operacionais da empresa, porque dependendo, né, do estado emocional, isso vai dar o direcionamento da empresa, certo? Então fica comigo, né? Hoje é mais um vídeo da série Como Eu Posso Ajudar, como identificar os pontos que precisam de melhorias dentro da empresa, certo? Vou estar trocando a tela e vou estar trabalhando com vocês aqui, tá? Nesse momento, sobre exatamente o fator I, fator de incomodação. Fator de incomodação, como eu expliquei para vocês agora, ele acontece por amor, melhoria ou dor, correção na empresa. Por fim, a gente tem a determinação das prioridades que nós vamos trabalhar. Então, expandindo um pouco mais essa estrutura, trabalhando aqui com vocês, a gente pode identificar motivações positivas, desejo de crescimento, inovação, desenvolvimento positivo. Essa motivação positiva, ela é muito comum, digamos assim, quando tudo vai bem, quando as estruturas estão bem, quando o caixa está indo bem, quando, né, a lucratividade acontece de uma forma exponencial. Nós estamos conseguindo ver as nossas ações estratégicas, né, sendo colocadas em prática. Quem quer conhecer um pouco mais sobre plano de ação, planejamento estratégico, alguma coisa assim, pode voltar, né, no vídeo anterior ali, onde eu comentava ali, né, do produto, né, das estratégias de negócio do 0 ao milhão. Então lá eu converso um pouco sobre isso, né, muito nichado, digamos assim, em um jovem empreendedor, mas como eu falei no vídeo anterior, né, as estratégias são versáteis e vocês podem aplicar em qualquer ambiente. Então, esse empresário, nesse fator, né, nesse quadrante, né, de motivação positiva, ele tem esse desejo de crescimento, ele tem um desejo de inovação, um desejo positivo, alguma coisa que incomoda, alguma coisa que não deixa de dormir, alguma coisa que a cabeça, né, fica trabalhando diariamente. É aquele cara que chega de manhã na empresa para trabalhar e está sempre de bom humor e as coisas, né, vão acontecendo e as pessoas gostam de trabalhar com ele. Ele é um cara que tem, né, aquele vírus do empreendedor, digamos assim, aquela coisa que não deixa ficar parado, está sempre procurando uma forma de crescer, de melhorar, mas também entendam que ele é uma pessoa. Ele é um cara também, ele é uma mulher também que passa por problemas emocionais, pode estar, né, enfrentando alguns problemas em casa, pode estar extravasando no trabalho. Não se esqueçam que todo excesso esconde uma falta, então procurem também, né, se vocês são colaboradores deste tipo de empresário, empresária, procure identificar também, né, como isso está acontecendo. Então, por quê? Porque muitas vezes motivação positiva, inovação constante, desejo de crescimento constante, desenvolvimento positivo pode não mostrar também maturidade. Ou seja, as ações que são focadas em crescimento, elas precisam de um tempo de maturidade. Não dá para a gente estar trocando sempre, tendo um desejo de crescimento sempre, porque nós necessitamos do quê? De um alicerce forte. Então, nesse momento, onde eu estou motivado para crescer, um dos pontos que nós precisamos analisar é como está meu fluxo de caixa, como está a minha equipe. Ou seja, eu tenho uma equipe coesa, minha equipe está treinada, todo mundo sabe para o mesmo caminho que a gente está indo, está todo mundo remando para o mesmo lado do barco, certo? Então não adianta empresário, empresária, o colaborador, muitas vezes que seja, se não está entendendo o que está acontecendo no momento da empresa, pergunta. Ou seja, a empresa comunicou que está crescendo, a empresa comunicou que está inovando. Então, sinta-se à vontade, né, para fazer parte deste desenvolvimento positivo que está acontecendo na sua empresa e coloque-se nesse momento à disposição para crescer. E se o empresário está nesse sentido, querendo crescer, se desenvolver e inovar, ao mesmo tempo, olhe para a equipe com este desejo de desenvolvimento positivo e desenvolva os seus colaboradores, certo? Eu, como trabalho também com recrutamento e seleção, né, uma das perguntas clássicas, e vocês já devem ter visto, né, por muitas redes sociais, que é aquela situação que um gestor, né, chega e diz para o outro assim: olha, eu tenho medo de treinar as pessoas e elas irem embora. E o outro diz para ele assim: e eu tenho medo de não treinar e elas ficarem.
Exatamente. Tá? Então, a minha linha de pensamento, de trabalho, sempre é que as pessoas têm que estar felizes e realizadas com o que elas estão fazendo no momento. Se este não é mais o seu momento na empresa, se você entende, né, que essa transformação de cultura, essa inovação, esse desenvolvimento, desejo de crescimento não está alinhado com o que você precisa, converse com o seu, né, diretor, chefe, gestor, enfim, né? Ou seja, faça a sua transição de carreira. O melhor momento para você fazer uma transição de carreira é o momento que você está empregado. Não espera, né, chegar o Open to Work para poder começar a bater em portas, enviar currículos, analisar. Né? Eu faço muitas avaliações de currículo também, com o pessoal no LinkedIn. Então não espere para que chegue esse momento que você consiga se mexer. Tá? Ou seja, parece que todas as portas se fecham, parece que tudo que acontece de ruim, enfim, mas é uma consequência do que você deixou de fazer. Né? Então, ou seja, né, tem um livro muito bom também, né, Seja Egoísta com a Sua Carreira, né, sigam ele no LinkedIn lá também. Então, assim, nesse contexto, se você não está alinhado com esse momento da empresa, faça o seu papel. E o empresário que está tendo este momento na empresa, olhe para dentro da equipe. Perfeito? Então, assim, motivação positiva, tá? Fator de incomodação. Eu já disse o que acontece. Fator de incomodação no amor, melhorias da empresa. Perfeito? Então, vamos seguir. Agora a gente passa por situações onde a gente vai identificar aonde esse amor, através de ações, e é exatamente isso que acontece, gente, sabe? Quando a gente ama, a gente cuida. Tudo que a gente cuida, cresce. Então, o amor, ele não é traduzido em palavras, o amor ele é traduzido em atos, em fatos, em ações. Então, para que a gente possa estar tendo um fator de incomodação no quadrante do amor, com motivação positiva e ações focadas no crescimento, quais são as ações que nós queremos? Expansão de mercado, otimização de processo, lançamento de novos produtos ou serviços. De novo, todas essas séries que eu venho fazendo, trazendo o acompanhamento com vocês, elas têm uma linha estrutural. Embora o que eu venha conversar com vocês não tenha um roteiro definido, e eu estou colocando alguns infográficos e diagramas para que vocês possam se identificar e que isso fique mais fácil, né, de trazer para vocês, e eu tenha tentado, de certas formas, trazer com que isso seja um contexto da realidade, assim como as parábolas de Jesus Cristo, né, que adequavam a educação de todos ao mesmo nível. Então, trazer para vocês assim, vão assistindo os vídeos que tem no canal para que vocês possam vir e entender aonde nós vamos chegar no final, né, dessa série. Né? Serão em torno de 10, 15 vídeos ainda, não sei, né, perfeitamente como é que eu vou terminar, mas eu vou abordar, né, uma expansão de empresa, treinamentos, enfim, tudo de uma maneira muito abrangente e de forma gratuita. Tá? Então, assim, ações focadas no crescimento e expansão de mercado, como eu falei, está lá no vídeo anterior, né? Ou seja, do 0 ao milhão. Nesse contexto agora, como eu estou identificando áreas de melhoria na empresa, e eu vou passar com vocês depois, né, explicando o fator de incomodação, eu vou passar com vocês a análise SWOT, forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, e eu só consigo explicar isso realmente através de um diagrama. Quando eu falo para vocês expansão de mercado, e eu comentei no vídeo anterior a questão, né, de expandir o mercado sobre uma condição onde um jovem está vendendo bolos em caixinhas, né, ali, bolos de chocolate, bolo de cenoura, enfim, tudo mais, nesse quesito, essa expansão de mercado eu comentei que ele, né, começou a fazer colaboração com colégios, começou a fazer colaboração com barbearias, começou a fazer colaboração com confeitarias, ou seja, expor o produto deles em outros bairros da cidade, onde ele consegue ter o quê? Uma expansão de mercado regional de forma logística, já vem de fora do seu nicho de atuação regional, bairro ou escola, mas ao mesmo tempo ele não deixou de ter uma expansão de mercado. Mas eu vou analisar com vocês depois um caso deste jovem empreendedor vendendo bolos, vou analisar com vocês um case de uma venda de roupas femininas e vou analisar com vocês um case de uma agência de marketing, todos eles trabalhando sobre o fator de incomodação com análise SWOT. Perfeito? Otimização de processos é exatamente o que a gente vem trabalhando. Então, ou seja, olhar para dentro da empresa e dizer o seguinte: eu estou com ações focadas no crescimento, mas para que eu possa crescer mais, eu preciso otimizar os meus processos. O que seria um processo de otimização na área de financeiro? Né? Olhando para o meu
setor financeiro. Não, Gessé, mas eu nem tenho setor financeiro. Não se engane, você tem, só não está nominado. Então, uma otimização de processo já começa sendo o quê? Otimizando o nome, estruturando uma área aqui dentro, aonde você vai chegar e você vai dizer a seguinte situação: a partir de agora, eu tenho um setor financeiro. Você acabou de otimizar um processo. Você acabou de dizer agora que você tem um setor comercial, que você tem um setor de compras. Vamos pensar assim, tá bom. Vamos deixar por enquanto assim. Então, quando você fez, né, essa definição, você otimizou alguns processos, você deixou claro algumas coisas dentro da empresa, aonde todo mundo que faz tudo, ninguém faz nada. Ou seja, não existem responsáveis. Não, Gessé, mas o cara do meu financeiro é meu cara de compras, o meu comercial sou eu e os vendedores. Perfeito. O que a gente está fazendo agora? Definindo papéis. A partir do momento em que a gente começa a ter o olhar sobre definição, otimização de processos, eles existem. Nós precisamos começar a separar, deixar com que as coisas fiquem claras para todos os colaboradores da empresa, e neste momento, nós, dentro do setor financeiro, nós começamos a olhar para onde? Contas a pagar, contas a receber. Dessa forma, perfeitamente. Então, assim, agora eu passo a ter o quê? Uma otimização de processos no setor financeiro, aonde eu vou separar os contas a pagar e separar os contas a receber. Neste momento, quando a gente chega aqui, não seria bem aqui, mas na questão do diagrama, eu vou colocar da seguinte forma: procedimentos operacionais padrão. E isso vale para tudo. Procedimentos operacionais padrão para contas a pagar e para contas a receber. Vou dar um exemplo básico. Procedimentos operacionais padrão do contas a pagar e do contas a receber. Contas a pagar tem um procedimento operacional padrão de que forma? Após o recebimento da mercadoria, esse é um procedimento de contas a pagar, liberar uma contas a pagar. Após o recebimento, de uma conta, de uma nota fiscal pelo setor de compras, então aqui nós também temos, tá? Ó, recepção, nós temos aqui no setor de compras essa recepção, e temos neste momento aqui ordem de compras. Tá? Ou seja, não são setores, na verdade, assim. Aqui eu vou definir mais como um processo de recepção e um processo de ordem de compras. Após a ordem de compra ser lançada pelo setor de compras e a recepção der um ok nesta mercadoria que foi recebida, dentro do procedimento operacional padrão do contas a pagar, já existia um procedimento operacional padrão dentro do setor de ordem de compras aqui, nesse quesito, aonde, para que seja executada alguma compra na empresa, este procedimento operacional padrão do setor de compras deve passar por uma ordem de compra. Este setor de compra deve, autorizar isto com o empresário, e esta compra pode ser procedida. Então, um procedimento operacional padrão. Dentro desse quesito, no procedimento operacional padrão, eu vou chamar o setor de compras e vou dizer o seguinte: se a nota fiscal que partiu da ordem de compras para dentro do setor de compras, para dentro do sistema, estiver na recepção com tudo certo, o que acaba acontecendo? Eu posso fazer o quê? A autorização do contas a pagar e aceitar este procedimento, lançamento financeiro no meu sistema. Somente após a recepção me dar ok na nota fiscal eletrônica, na nota fiscal que está lá na recepção da mercadoria, enfim, contando caixa, contando produto, revisando quilos, enfim, tudo mais, eu posso aceitar este lançamento no contas a pagar. Perfeito? Então entenda que numa simples conversa que nós estamos tendo aqui em otimização de processos do setor financeiro e do setor de compras, nós chegamos em procedimentos operacionais. Eu precisei fazer com que
Eu precisei fazer com que o meu fator de incomodação pelo amor e melhoria na empresa se traduzisse em ações focadas de crescimento, essas ações focadas de crescimento em otimização de processos, definição de departamentos, estabelecimento, né, nominal e procedimentos operacionais padrão. O que existe depois disso, né, são somente o quê? O que vai existir depois disso são indicadores. Nada mais. Não? Tá. Nada mais no seguinte contexto. Indicadores e mais melhorias. Tá? Ou seja, então o ciclo se reinicia. Tá? Isso vale para todos os que estão aqui. Mas o objetivo aqui é como, né, implementar ações de melhoria na empresa, enfim. Então, estou passando para vocês aqui coisas muito básicas, tá? Se vocês quiserem se aprofundar e tudo mais, deixem nos comentários e eu faço vídeos mais específicos sobre diagramas, procedimentos operacionais padrão, enfim, tá? Então, vou seguir. Lançamento de novos produtos ou serviços dentro de ações focadas no crescimento da empresa. O lançamento de novos produtos ou serviços, lá trazendo do vídeo anterior, né, do 0 ao 1 milhão, ele começa a trabalhar com uma situação, ou seja, de teste de mercado. Por exemplo, ele trabalhava com bolos de chocolate, testou bolos de cenoura, conseguiu melhorar o produto, botou na caixinha, já consegue vender com M&M, com cobertura de Nutella, enfim, consegue traduzir, consegue modificar este produto para atender outros nichos, outros gostos de consumidor, né? Digamos assim, tá? Então, é uma forma de trabalho. Ali, testar outros produtos e serviços, testar outros serviços é o quê? Olhar para dentro da empresa, identificar dentro da estrutura de carta de serviços o que nós temos e principalmente através das pesquisas de satisfação, que nem eu comentei lá no vídeo anterior, estabelecer estas pesquisas que se traduzirão em indicadores e melhorias e analisar o gosto que nós temos, né, os nossos clientes têm do que nós vimos a produzir. Então aqui, testar lançamento ou lançar novos produtos passa por dentro da pesquisa de satisfação, passa por dentro de entender os nossos clientes, passa por dentro de escutar os nossos clientes. Não é somente entender, eu preciso estar atento, eu preciso escutar. Como eu trago, né, interconexões entre muitas áreas, né, das áreas que eu atuo, como mediador e conciliador, das situações, das ferramentas mais importantes que nós temos é o quê? A escutativa. Entender e perceber quais são os sentimentos por baixo de todo o conflito, de tudo que está acontecendo, por baixo de toda aquela estrutura de juridiquês, né, de judiciário, de advogados, de processos, petições e intimações, e chama, né, para trazer prova, enfim. Por baixo de tudo aquilo existe o quê? Um sentimento. Existe um desejo. E muitas vezes na mediação, e é claro que isso acontece ali, e eu vejo isso acontecer a vistas, né, na câmera, a gente consegue perceber a mudança de semblante, é o quê? O desejo do diálogo. Então, quando deixa de existir diálogo, se entra num conflito dentro do judiciário. E a mediação e conciliação, ela faz exatamente com que humaniza o judiciário para que nós possamos trazer as pessoas para uma conversa e que dentro disso, no meu papel como mediador, é escutar, entender, fomentar este diálogo. E a escutativa, o silêncio, entender as motivações, perceber estas conexões é muito importante. Então tenham essa percepção de entender os clientes e escutar os clientes. Não vá perguntar para se defender. Pergunte para entender. Quando vier uma crítica, aceite. Em algum momento, aquele cliente está te dizendo: eu quero continuar comprando de ti, mas alguma coisa no teu processo, no teu produto ou no teu serviço não está me fazendo bem. E eu estou te falando isso por quê? Porque eu, como cliente, tenho amor pela sua empresa. A pior coisa que vocês podem perceber, e vocês vão perceber, é quando aquele cliente que comprava sempre deixa de comprar. E aí, nesse momento, se nós não temos processos bem estabelecidos dentro da empresa, a pesquisa de satisfação ela não é analisada,
não é analisado o tempo de vida do cliente, o percentual de retenção do cliente, aquele cliente vai embora e a gente nem nota. E aquele cliente estava lá dentro há alguns anos e ele falou algumas vezes, mas o que ele falou não foi entendido, ou se foi entendido, não foi escutado. Percebam assim, entender nossos clientes quer dizer que nós estamos preocupados. Nós estamos num fator de incomodação de otimização, de melhoria de processos, lançando novos produtos para que possamos ter cada vez mais clientes. Mas entender o cliente e escutar. E o escutar se traduz onde, gente? O escutar se traduz em ações. E é aqui que a gente ganha o cliente. Por quê? Porque estas ações vão fazer com que se produzam resultados. E quando nós produzimos resultados, automaticamente, gente, eles vão trazer para nós lucratividade. Percebem? Então, trazendo uma estrutura do fator de incomodação para o campo do amor, melhoria na empresa, motivação positiva, desejo de crescimento, inovação e desenvolvimento, que são as emoções, o estado emocional do empresário, nós passamos por ações focadas em crescimento. Esta motivação aqui, ela precisa passar por um fator. E o fator que eu vou trazer para vocês aqui, o que é? Este empresário, ele está querendo, neste momento, ele está no campo da motivação positiva. Quando ele percebe o desejo de crescimento e quando ele entra em ações focadas de crescimento, ele entra no campo da disciplina. Por que eu digo isso para vocês? Porque motivação não dura. E assim como banho, deve ser tomado todos os dias. Então, para que exista ações focadas em crescimento, a motivação positiva pelo desejo de crescimento deve se transformar em disciplina. E disciplina quer dizer o quê? Fazer todos os dias o que deve ser feito, mesmo que eu não goste. Isso é um fator de incomodação. Eu quero me incomodar porque eu amo a minha empresa. Desta forma eu desenvolvo um desejo de crescimento, entro no campo da disciplina, a disciplina fomenta para mim ações focadas em crescimento. As ações focadas em crescimento demandam comigo que eu posso estruturar expansões de mercado, vou analisar outros mercados, vou otimizar processos ou vou lançar novos produtos e serviços. Se eu trazer para vocês essa mesma estrutura de grade que eu tenho aqui, trabalhando com expansão de mercado, por exemplo, como eu falei, eu vou trabalhar com um nicho de bolo de chocolate, né? É o meu produto, né? Mas quando eu vou fazer expansão de mercado, eu vou, por exemplo, fazer parceria com barbearias, vou fazer parceria com salões de beleza, vou fazer parceria com colégios, vou fazer parceria com sindicatos, vou fazer parceria com empresas. Então, percebam que eu estou expandindo o meu mercado para novos nichos. Então, por exemplo, o que eu elenco aqui em barbearias? Eu tenho um dia do barbeiro, eu tenho um dia da profissional de beleza, eu tenho o aniversário do colégio, eu tenho o aniversário do sindicato ou ações que os sindicatos fazem para que a gente possa estar fomentando aquela festa do sindicato, do dia do metalúrgico, por exemplo, entendeu? Empresas, né? O dia do colaborador, a festa interna, o happy hour da sexta, percebam? Então, aqui eu estou expandindo o mercado, né? Fazendo colaborações, digamos assim. Partindo agora, gente, para o campo do fator de incomodação e trabalhando na dor, tá? Aqui a coisa complica um pouco mais. Por que eu digo que ela complica um pouco mais? Porque aqui é um pouco difícil trabalhar com a estrutura desse empresário, dessa empresária, porque ela vai estar mais ressentida, ou essa pessoa, né? Ressentido, magoado, com o peso de muitas vezes fluxo de caixa negativo.
fluxo de caixa que não está atingindo as expectativas, ela já teve que colocar a mão no bolso da família, de algum amigo ou no banco para pegar capital de giro, para que ela possa passar, né, e resolver crises, se forem financeiras, passar por algum problema de algum maquinário que estragou, que acaba também sendo dinheiro. Então, aqui, gente, é o campo da reação a problemas. E quando a gente reage a problema, é aquela estrutura que a gente comenta, né? A gente está no olho do furacão. E muitas vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar as coisas com clareza. Então, para trazer para vocês, né, quando a gente age no campo da dor dentro da empresa, a reação a problema, ela é uma reação que deixou de acontecer porque nós deixamos de olhar o amor. Em algum momento, esse empresário, ele passou por alguma situação em que ele pode ter cansado, ter desistido, tá se sentindo sem saída. Então, se você é colaborador, tem uma amizade com o seu empresário, com a sua empresária de alguns anos, percebe que está acontecendo isso dessa forma, e você também vive, né? Ou seja, do que essa empresa gera de salário para ti, né, de retorno financeiro para ti, e tu não gostaria que essa empresa fechasse, eu te aconselho que tu pegues esse vídeo e encaminhe para esse empresário, para que ele possa estar chegando exatamente aqui nesse momento, e ele possa estar se identificando. E através desse pequeno bate-papo que a gente está tendo aqui, perceber que tem saída. Ele precisa olhar para dentro do fator de incomodação. Olhar para dentro dessa estrutura. Ou seja, eu estou em qual campo? Amor ou dor? A partir desse momento, com a reação a problemas, resolução de crise, e eu vou estar mostrando para vocês, né, nas análises SWOT, como que a gente pode estar resolvendo isso, vai dar uma luz, vai dar uma clareada, ele vai se sentir fortalecido, tá? Então eu vou trabalhar da seguinte forma, né? Ou seja, a dor dentro da estrutura, a dor trabalha com as correções na empresa, ela reage, ela é reativa, ela é corretiva, ela não é preventiva, certo? Eu posso trazer para cá no campo do amor de melhorias na empresa ações focadas em correção de problema. E a correção de problema ela vai ser reativa, ela vai ser corretiva, ela vai agir antes que o problema aconteça. Mas isso acontece porque nós estamos otimizando processos. Quando a gente otimiza processo, a gente conversa. Quando a gente conversa, a gente se comunica. Quando a gente se comunica, a gente identifica e consegue traduzir em procedimentos operacionais padrão e indicadores de melhorias. É dessa forma que a gente vai crescer. E assim a resolução de problema de crises passa por onde? Passa por otimização de processo. Passa por quê? Passa por automatização de processos. Então, vou trazer para vocês aqui. Reação ao problema, né? Resolução de crise. Então, uma crise, por exemplo, que a empresa está passando, essa empresa está com muita reclamação. Está com muita reclamação e devolução, vamos botar assim, tá? Muita reclamação e devolução. O que eu vou fazer se eu estou tendo, né, essa devolutiva de muita reclamação e muita devolução? Eu vou, neste momento, montar o quê? Eu vou montar uma coisa chamada comitê de crise. Tá? Isso aqui é uma coisa muito comum que se age no campo de relações públicas, tá, gente? Então, assim, muita reclamação e devolução, a gente monta um comitê de crise. O que é esse comitê de crise? Esse comitê de crise pode ser 2 pessoas, tá? Não menos do que isso, né? 2 pessoas que vão conversar e vão olhar para dentro da empresa com um olhar crítico, entender e perceber. E o que este comitê de crise faz? Esse comitê de crise, primeira coisa, ele estabelece um canal de comunicação. Esse canal de comunicação que é estabelecido, gente, ele é olha a chuva. Ele é um canal de comunicação interno e ele é um canal de comunicação externo. Então, ou seja, não há como este canal, este comitê de crise, trabalhar com um canal de comunicação sem que o ambiente interno e externo estejam trabalhando em sintonia. Não existe nada diferente disso, percebe? Por quê? Uma reclamação que o comitê de crise resolve tratar através de um canal de comunicação externo, comunicando, né, os nossos clientes, vamos falar assim. Então aqui eu estou trabalhando no campo de
Eu vou trabalhar assim, tá? Vou estabelecer clientes externos e vou estabelecer clientes internos, tá? Então, ambos são clientes, mas um é cliente da comunicação interna e outro é cliente da comunicação externa. Então, aqui vocês entendem que este cliente interno é igual ao meu colaborador. E este meu cliente externo aqui, eu vou trazer este conceito que fica mais claro. É igual receita, tá? Então, da seguinte forma, o canal de comunicação tanto estabelecido, e aí o comitê de crise estabelece uma linha em que o externo vai ser comunicado sobre o motivo das reclamações e das devoluções. Se o canal interno não está sabendo desta comunicação externa, ruído na comunicação. E ruído na comunicação retorna para onde? Mais reclamação. Então isso não pode acontecer, tá, gente? Então assim, trazendo para um campo de resolução de crise, reclamações e devoluções, comitê de crise, canal de comunicação interno e externo, ambos os clientes internos, colaboradores e o cliente que gera receita para a empresa devem ser comunicados da mesma forma, porém de maneiras diferentes. Para a empresa internamente, o colaborador deve ser comunicado e treinado a como receber essa reclamação e como tratar essa devolução. O cliente externo deve ser comunicado em como proceder para que a reclamação seja o que, gente? Para que a reclamação seja... Onde é que a gente está? Aqui. Essa reclamação seja participe da pesquisa, que essa reclamação seja entendida e essa reclamação seja escutada. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Correção de falhas operacionais, digamos assim. Então, vamos perceber, e eu vou trazer para vocês um conceito onde essas reclamações e devoluções estão ligadas à correção de falhas operacionais. Lembra que eu comentei lá que o setor de compras estabeleceu um procedimento de recepção, a recepção dá um ok para contas a pagar poder liberar nota fiscal? Então, por exemplo, imaginem que a correção de falha operacional que acontece aqui, tá? Ela acontece, vamos pensar assim, na qualidade da farinha, né, pro bolo. Ok. Então imagine assim, em determinado momento, nosso jovem empreendedor comprava sempre farinha de uma qualidade boa, mas a empresa que fornecia farinha para ele faliu. Aconteceu alguma coisa, quebrou, não tem farinha e tudo mais, não conseguiu comprar, o ciclo operacional da empresa se encerrou e ele passou a comprar farinha de outro fornecedor. Percebe? Tranquilo. Só que essa empresa ficou um pouquinho grande, né? Graças a Deus, progrediu, enfim, tudo mais. E agora ele tem um setor de compras, ele tem um setor de recepção, e esse setor de recepção não se deu conta, por exemplo, que a farinha que o setor de compras comprou é de uma qualidade A, e a falha que aconteceu na recepção dessa farinha, ele recebeu uma farinha de qualidade B. Ou seja, aquela farinha branquinha, coisa e tal, ela veio uma farinha mais escura e ao mesmo tempo ela veio mais blocada, a farinha chegou úmida, digamos assim, tá? O que deu problema na correção, né, na falha operacional, deu problema dentro da cozinha, na hora de peneirar, deu problema dentro, né, da estrutura da massa do bolo, e o bolo, quando foi para as prateleiras, enfim, ninguém verificou a qualidade dentro das caixinhas, e o bolo ficou internamente, sem que ninguém visse, com pedaços de farinha. Então estragou a qualidade do produto. Percebem como é importante a questão de conferência, recepção, procedimento? Se neste momento aqui, na qualidade do bolo, da farinha do bolo, tivesse sido bloqueada num procedimento operacional padrão de recepção, que diria, não está com a qualidade que deveria. Setor de compras faz um contato com o fornecedor. Procede uma devolução de mercadoria. Se starta um ciclo de correção dentro do setor de otimização de processos. O setor financeiro não vai pagar por esse produto, não foi liberado. Mas imagine que aconteceu esse erro todo. Chegou aonde, gente? Chegou dentro do cliente, que gera receita. E houve a devolução, por exemplo, de todos os pedaços de bolo, das caixinhas e tudo mais, que foram feitos durante a semana.
Percebem o problema? Reação a problemas, mitigação de riscos. Como nós poderíamos estar mitigando esses riscos aqui? E aí eu retorno lá em cima, trabalhando com vocês, da seguinte forma. Uma verificação na recepção de materiais. Mitigaria os riscos de trabalharmos com um produto com qualidade inferior, que vai para dentro de uma resolução de crise, onde nós temos reclamações e devoluções, aonde o comitê de crise estabelecido, através de um canal de comunicação, tem que operar. Isso aqui é só despesa, gente. Isso aqui é só problema, isso aqui é só dor de cabeça. Então, quando eu estou na dor, eu estou vivendo aqui dentro um inferno astral, digamos assim, que está acontecendo dentro da empresa, onde o empresário se pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Eu te digo o que tu fez de errado. Tu delargou, tu não delegou. Em algum momento tu deixou tua empresa andar sozinha. E agora tu está te perguntando como é que tu faz para acertar. Se alguém está vendo esse vídeo e percebe essa movimentação, manda esse vídeo para esse empresário. É assim que ele vai acertar, é assim que ele vai corrigir a empresa dele. Ações focadas em correções, ajuste de estratégia, implementação de soluções emergenciais, reestruturação interna. Claro que vocês não sabiam disso, mas eu já me preparei para esse treinamento com vocês e fiz os vínculos. Então, assim, implementação de soluções emergenciais, resolução de crise, comitê de crise. Ações estratégicas, como canal de comunicação, interno e externo, treinamento de colaboradores e orientação de clientes. Implementação de soluções emergenciais. Reestruturação interna. Ô parceiro, percebe agora que tu precisa melhorar a tua qualidade de recepção de farinha? Tu precisa trabalhar na mitigação de erros e fazer uma verificação de recepção de materiais? Percebe agora que a partir do momento que tu estás implementando soluções emergenciais, tu precisa passar por procedimentos operacionais padrão? E, além disso, a implementação de soluções emergenciais para a questão de mitigação de riscos, aqui dentro nós precisamos fazer o quê? Uma APA. O que é uma APA, gente? Tá? Uma APA, ela é uma reunião que acontece da seguinte forma. Tá? Ela é uma análise pós-acontecimento. É exatamente isso, tá? Então, na mitigação de riscos, a verificação da recepção de materiais, é feita uma APA. O que é essa APA? É uma análise pós-acontecimento. Aconteceu alguma coisa na verificação ou na recepção de materiais, a mitigação de riscos indica que seja feita uma APA. E essa APA, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma resolução, né, deste acontecimento. E a resolução deste acontecimento vai fazer com que seja feito o quê? Vai fazer com que seja feito um treinamento. E este treinamento, gente, ele é baseado onde? Ele é baseado num procedimento operacional padrão que foi estabelecido através do quê? Através das análises que estão acontecendo. Ajustar as estratégias só vai ser possível após a análise desse acontecimento, a resolução desse acontecimento, o treinamento dos colaboradores e com um procedimento operacional padrão sendo implantado. Aqui nós vamos ajustar as estratégias para quê? Para que essa reação a problema seja diferente e para que os problemas da empresa possam ser corrigidos. Reestruturação interna vai acontecer a partir do momento em que eu tiver uma resolução deste acontecimento, ou seja, trabalhando com a recepção da farinha, tá? Então, assim, a qualidade da farinha do bolo não estava ok. Então, vou colocar aqui, ó. Vou trazer aqui um sim e vou trazer aqui um não. A partir deste momento que eu trago aqui um sim, aqui eu faço uma liberação por contas a pagar. A partir do momento que aqui eu tenho um não, eu faço o quê? Eu comunico o setor de compras para que faça contato com o fornecedor, proceda a devolução da mercadoria. E é claro, gente, que aqui vai se seguir uma estrutura
muito maior. Por exemplo, nesse quesito aqui, eu tenho que fazer, ou seja, comunicar o setor de compras. O setor de compras vai fazer o quê? O setor de compras vai solicitar uma devolução de NF, né? Ou seja, de NFE, lá para se a empresa tem setor fiscal, se não tem setor fiscal, enfim. Né? Então vai acontecer todo um disparo de procedimentos internos que hoje eles acontecem de maneira informal. Mas como nós estamos falando sobre fator de incomodação e como implementar melhorias na empresa, então neste cenário aqui do que a gente está conversando, isso aqui foi passando para os procedimentos operacionais padrão e eu acredito que vocês, estudando isso, podem começar a implementar procedimentos operacionais de forma muito simples. Né? Eu vou ensinar vocês depois a fazer com o ChatGPT um procedimento operacional padrão para esse modelo de negócio aqui, certo? Então vamos trabalhar um pouco mais. Essa aula, se como ajudar, vai ser grande. Partindo de tudo isso aqui que a gente está conversando, vou finalizar aqui para a gente poder trabalhar um pouco com a tela. Vou trabalhar aqui dentro agora. Olha só que bacana. Fator de incomodação, determinação de prioridades, avaliação do estado emocional do empresário. Aqui é o que eu conversei com vocês. Eu estou trabalhando neste estado emocional de amor ou dor. Estou trabalhando nesse sentido de identificação de necessidades urgentes ou oportunidades de melhoria. Estou trabalhando com definição de prioridades estratégicas e operacionais. Gente, aqui é onde vocês começam a dizer como este novo quadrante aqui de cima do amor e da dor vai se comportar. Eu vou trabalhar com vocês essa estrutura aqui dentro da análise SWOT. Então eu vou colocar aqui dentro, ó. Vou colocar aqui, para esses 3 momentos aqui, eu vou estabelecer a análise SWOT. Depois eu vou deixar o link desses diagramas aqui para download na descrição do vídeo ali com vocês. O que seria a análise SWOT, gente? A análise SWOT, trocou aqui? Trocou. A análise SWOT, elas são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa é uma análise SWOT de uma agência de marketing, que eu vou trabalhar muito rapidamente. Aqui é uma análise SWOT de roupas femininas, então vou trabalhar com vocês rapidamente também aqui. E aqui é uma análise SWOT de forças e fraquezas dos bolos por pedaços, correto? Então, a gente vai trabalhar de uma forma bem rápida, bem ampla, assim, trabalhando com vocês, porque eu quero passar ainda vários tópicos com vocês ainda hoje. Então, vou começar com a questão de bolo por pedaços. Né? Vou identificar, ou seja, dentro da estrutura, falando especificamente de bolo por pedaço, quando eu olho para dentro da minha empresa, quando eu olho para dentro do que eu tenho construído, digamos assim, quais são as forças do meu negócio, o que o meu produto tem de valor, o que o meu produto tem de diferencial. Bom, eu vou identificar assim, o meu bolo ele é vendido por pedaço, então ele é um produto prático e portátil, perfeito. É o que eu preciso para comprar um pedaço de bolo, que não vai sujar minha bolsa, eu tenho uma colherinha para comer, ele atende os requisitos de prático e portátil, portanto tem valor e é uma força a ser considerada. Foco em qualidade e ingredientes naturais. Lembram da recepção da farinha? Pois é, aqui eu estou com uma força. Foco em qualidade e ingredientes naturais. Eu passo isso para o meu cliente como sendo o quê? Uma força. Eu demonstro isso, por exemplo, na composição de ingredientes do produto. Eu demonstro isso de uma forma onde a caixinha está preparada e ela pode vir com uma foto, pode vir dando a entender que aquilo ali é um produto natural, enfim, tudo mais, tá? Nesse quesito. Flexibilidade e sabores. Tá? Então, assim, o que é flexibilidade de sabores? Como eu comentei, como eu estou vendendo por caixinha, a partir de determinado momento, eu passo a oferecer esse produto da seguinte forma. Eu tenho já uma estrutura onde eu passo e ofereço essa venda, digamos assim, de Nutella, tá? Faço esse produto de uma venda de M&M, coco, tá? Esse tipo de coisa. Então, assim, percebam, tá? Que dentro desse cenário, o que vai acontecer? Estou oferecendo outros produtos com flexibilidade de sabores através de uma carta de menu.
Então, ou seja, eu quero comprar tal coisa, eu quero comprar o de Nutella, quero comprar o de cobertura de coco, eu quero comprar o de sabor de aipim. É dessa forma, são forças que eu trago para dentro do meu produto. Apelo visual e embalagem atraente, como eu comentei, através da embalagem, através da praticidade, ser prático e portátil, eu tenho força. Presença digital é uma força, mas não se esqueçam que é necessário esforço para estar com a presença digital. Boas fotos, produto, né, bem apresentado, aquele tipo de coisa. Fraquezas, gente. Ninguém gosta, mas nós temos e precisamos tratar elas. O ponto de análise de fraqueza é o ponto de análise onde eu comentei no vídeo anterior da escalabilidade. Produção limitada. Eu só posso produzir X quantidade de bolos porque eles são produtos com foco em qualidade, ingredientes naturais, flexibilidade de sabores. Eu não tenho, por exemplo, como produzir 50 sabores, produção limitada. Eu não tenho como produzir, por exemplo, 1000 pedaços de bolo. Por quê? Porque a minha logística e a distribuição não conseguem atender 50 pontos de venda, digamos assim, tá? Dependência de um público local, como eu comentei com vocês. Expansão de mercado, eu estou saindo do bairro, me tornando mais regional, digamos assim, mas é o mesmo passo em que eu não consigo atender o Brasil, tá? Custo de ingredientes, lembra que a gente comentou? Qualidade e ingredientes naturais. O custo de ingredientes naturais e qualidade faz com que o preço fique um pouco elevado. Gestão de operações, ela é uma fraqueza, porque como é um produto artesanal, ele não é feito de forma tipo linha de produção, digamos assim. Embora eu possa estabelecer uma linha de produção, ela não é uma linha de produção escalável para 1000 pedaços. Eu tenho, por exemplo, 24, 48, 90 pedaços por dia, por exemplo, assim, tá? Mas eu não consigo escalar muito mais do que isso porque eu vou perder uma força, que é o quê? Posso perder qualidade, posso perder os ingredientes naturais, posso perder um apelo de trazer que um produto ele é de forma artesanal, que agrega valor. Tá? Oportunidade. Crescimento da demanda de alimentos práticos e gourmet, então vai muito da questão de demonstração e de força de presença no digital, então a presença no digital traz uma oportunidade de crescimento. Aí nós temos a expansão para novos mercados, como eu comentei com vocês, a gente tem uma dependência de público local e os novos mercados que eu comentei, né, na análise anterior do fator de incomodação é o quê? Este jovem empreendedor, ele quer se incomodar por amor para fazer a empresa crescer, automaticamente ele vai fazer colaboração com barbearia, salão de beleza, colégios, sindicatos, empresas, né, ou seja, os cafés da tarde, aquela situação toda. Aqui foi como eu comentei. Parcerias com cafés e restaurantes faz mais sentido, mas ao mesmo tempo ela é uma fraqueza porque ela tem uma concorrência. Então percebam que está tudo interconectado. Inovação em sabores e dietas especiais, por exemplo, uma oportunidade aqui é fazer uma colaboração com nutricionistas, aonde vai oferecer, por exemplo, sabores diferentes e ao mesmo tempo produto natural, bolo sem glúten, né? Ou bolo sem lactose. Tá? Nesse sentido. Utilização de plataformas de entrega é uma oportunidade, terceiriza a logística e mantém o produto na região. Ameaças aqui nesse contexto é o quê? Concorrência intensa. Alguém viu que está dando certo, vai lá e faz. Entrou mais um consumidor, mais um cliente, mais um concorrente, mais um fornecedor. Mudanças nas preferências dos consumidores. É gosto, né, gente? Então, assim, um dia eu queria comer o bolo de chocolate, aí já acabou. Então, eu só gosto de chocolate. Então, eu preciso ficar naquela curva de se eu produzo mais ou produzo menos. Se eu vou produzir mais bolo de aipim, acaba sobrando bolo de aipim. Se eu vou produzir mais bolo de cenoura, pode ser que sobre. É produto perecível. No outro dia já não tem o mesmo sabor, ou seja, a qualidade e a validade já começa a ficar ultrapassada. Então, é uma ameaça. Variação no preço dos concorrentes, como é produtos alimentícios e o foco é produtos naturais e a qualidade, pode ser que aumente, né? Uma demanda, regulação de mercado, faça com que o preço final do produto seja mais alto para que eu possa manter a minha margem de lucratividade.
ou eu reduzo a minha margem de lucratividade para manter o mesmo preço e não perder consumidores, não perder clientes, mas ao mesmo tempo o meu negócio pode ficar impraticável. Ou seja, eu não consigo cobrir os meus custos de produção e não ter o retorno, né, do que eu preciso dessa margem de contribuição que este produto tem dentro da estrutura geral para que eu possa estar pagando as minhas contas, os meus fornecedores, novos insumos e matéria-prima. Regulações e normas sanitárias, é o que eu comentei no vídeo anterior, ou seja, vocês começam a empreender, começa a dar certo e vocês precisam e devem se legalizar. Então as regulamentações e normas sanitárias podem ser uma ameaça, elas são uma ameaça porque podem paralisar o negócio, né, nessa questão alimentícia, até que vocês façam os cursos de quê? Cursos de manipulação de alimentos, boas práticas de manipulação de alimentos, que vocês demonstrem que tem higiene, saúde, segurança dentro da cozinha de vocês, né? E os impactos econômicos e pandêmicos, né, que nós sofremos aí em 2020, 2021, enfim, todo mundo, né, passou por isso, tá? Aqui é uma análise muito rápida, uma análise SWOT muito rápida de bolos por pedaços, certo? Vou fazer agora uma análise SWOT de roupas femininas, tá? Então, nesse contexto, rapidamente falando, uma força, né? Ou seja, o que seria estilo e curadoria única aqui, tá? O estilo e a curadoria única aqui é o quê? É uma definição de força aonde eu posso escolher que tipo, que estilo de roupa feminina eu vou estar trazendo para um determinado nicho de mulheres. Percebe? Então, assim, eu vou trazer um estilo mais clássico, vou trazer um estilo mais contemporâneo, vou trazer um estilo mais moderno. Né? Então, é curadoria única. Você que está vendendo, que é empresário, empresária do nicho de roupas femininas, escolhe este estilo, se especializa dentro deste nicho de mulheres que se identificam com um estilo que eu acabei de comentar. Mulheres que se identificam com um estilo clássico. Por exemplo, como é que eu vou dizer para vocês? Um público, né, que demanda esse estilo clássico, por exemplo. Né? Então, sim, mulheres católicas que tenham a linha, né, do catolicismo conservador, que utilizem roupas, vestidos, enfim, e tudo mais, nesse contexto da característica clássica. Então são vestidos passando o joelho, são sapatos mais clássicos, são vestidos mais fechados. Então, nessa maneira, né, nós temos o que chamado o quê? Curadoria única. Você começa a ter um relacionamento muito próximo com o seu cliente, porque somente você oferece aquele estilo de produto, aquele estilo, né, clássico que atende aos meus valores. Então aqui a força do estilo se conecta com o quê? Se conecta com os valores do cliente. O relacionamento próximo faz com que isso seja fortalecido. A flexibilidade para adaptações rápidas aqui neste momento é o quê? Por exemplo, você tem uma flexibilidade de trazer roupas clássicas para verão, inverno, primavera e outono. Percebe? Utilização de canais digitais é uma força, controle de estoque e qualidade, né, gente? Não pode deixar de faltar esse sentido aqui, tá? Fraqueza. Um estilo mais clássico pode ser que seja um estilo mais caro nesse momento, ou seja, não tem uma produção tão em alta escala nas indústrias que vocês compram, então esse pode ser uma fraqueza, porque para comprar algum produto, para ter estoque que seja uma força, né, e qualidade, eu preciso ter um caixa mais alto e um capital de giro para que eu possa estar comprando isso e deixando no meu estoque, para que eu não esteja perdendo uma venda aonde uma cliente chega e precisa de um vestido clássico para ir em determinado evento, tá? Então, assim, dependência de fornecedores externos e conhecimento limitado de mercado, aqui sim, né, é uma fraqueza se você não conhece o nicho que você está atendendo. Então, aqui é estabelecida uma estratégia versátil para qualquer nicho de mercado. Uma fraqueza se você não conhece o seu mercado, tem um conhecimento limitado do que tu estás operando e trabalhando, essa fraqueza vai te pegar, é o teu calcanhar de Aquiles, tá? Capacidade logística limitada. Isso aqui vai existir a partir do momento em que tu deixas de atender no digital e tu trabalha somente com o físico, ou tu trabalha somente com o físico e entrega localizada. Então é uma fraqueza. Visibilidade limitada passa pela utilização de canais digitais, aonde tu não fazes um bom trabalho, né, de
de mídia, de Instagram, de WhatsApp, enfim, tudo mais. Tá? Oportunidades, crescimento de moda sustentável, nesse caso aqui, uma moda conservadora. Tá? Aumento de e-commerce e compras online. Acabei de comentar acima ali, ou seja, tu tens visibilidade limitada, tua logística é limitada. A partir do momento em que tu não vendes no e-commerce ou não fazes vendas online, né, perdes capacidade de geração de lucro, perdes oportunidade. Parcerias e colaboradores, né? Então, colaborações. Essas parcerias, elas envolvem, por exemplo, uma influencer local, né? Uma colaboração com um brechó da cidade, alguma coisa nesse sentido. Como eu estou falando, né, de roupas para mulheres católicas no ramo conservador, aqui vocês podem fazer colaborações, por exemplo, com paróquias, com igrejas, né? Pode fazer colaboração com a Mitra, participar de eventos, né? Ou seja, participar e fomentar, por exemplo, os almoços que acontecem nas comunidades, podem estar dando algumas peças, né, para que possam ser doadas, enfim, é questão de nicho, tá? Segmentação de nichos específicos, a gente acabou de segmentar um nicho, e eventos e pop stores, na verdade assim foi o que eu comentei, aonde participa, né, de parcerias e colaborações. Chegamos de novo nas ameaças, concorrência intensa. Eu dei um nicho que não é muito concorrido, mas se vocês vão trabalhar com roupas contemporâneas, com roupas modernas, a concorrência ela vai estar intensa e acirrada a partir do momento em que você entra no mercado de roupa moderna, contemporânea e tudo mais, e você está concorrendo com uma loja, Renner, C&A, está concorrendo com lojas como Riachuelo, lojas de físico, onde, né, qualquer esquina tem, e até muitas vezes hoje o comércio informal também tem, né, para vender. Mudanças rápidas nas tendências da moda, ou seja, eu escolhi um nicho de mercado para trabalhar com vocês, aonde mitiga essa ameaça de mudanças rápidas nas tendências de mercado, porque um nicho de mulheres católicas conservadoras com esse estilo de vestimenta, ela não muda com o passar do tempo. Existe um regramento da igreja que estabelece, ou seja, padrões de vestimenta para as mulheres. Então, nesse nicho, essa ameaça eu mitiguei. Tá? Conversei com vocês e mitiguei essa ameaça. E é exatamente isso que vocês devem fazer. Olhar para essas tendências de mercado e mitigar. Então, por exemplo, calça jeans. Ela dá uma leve mudada, mas ela muda a tendência da moda. A calça jeans, não tinha furo, por exemplo, não estava rasgada, aquela coisa toda. Agora ela tá rasgada, usa-se o jeans rasgado. Mas foi uma tendência de moda que, se tu conseguiu prever, tu mitigou, tá? Flutuações econômicas é o que acontece conosco hoje, né? Imposto em cima de imposto, enfim, tudo mais. A questão das taxas e tudo é uma flutuação econômica. Essa não tem como mitigar, você só tem como se proteger, tá? Problemas na cadeia de suprimentos, não deixem faltar, não fiquem trabalhando somente com o fornecedor. E a mudança em regulamentações políticas e comerciais. Vamos falar um pouquinho aqui da taxinha da Shein. Tá? Então, assim, não só a taxinha da Shein, né, mas a taxa de compras internacionais é o que mudou recentemente, que eu posso trazer para vocês nas políticas comerciais do Brasil. Tá? Então, se protejam. Ameaças é para que a gente possa mitigar e se proteger. Trabalhando agora no ramo de uma análise SWOT de uma agência de marketing, força, tá? Vamos trabalhar assim. Imagina que tu tem uma agência de marketing, mas tu é o chamado conceito de urgência. Então, é eu para tudo, tá? Mas aquilo cresceu, hoje tu consegue ter ali 3, 4, 5 colaboradores trabalhando contigo, atendendo, né, alguns clientes. E nesse momento agora é o quê? É o momento em que tu estabeleceu um fator de incomodação. Esse fator de incomodação, tu estás trabalhando no campo do amor, e isso é muito importante. Então, eu vou analisar isso por essa ótica, tá? Pelo campo do amor. Forças. Você tem uma equipe criativa e experiente. Então, ou seja, além do teu conhecimento, você consegue trabalhar e consegue fazer com que a tua equipe seja criativa. Tu consegue levantar e tirar o melhor da tua equipe. Tá? Portfólio diversificado. O que seria o portfólio? Tu consegues atender várias áreas. Tu consegue atender uma área de psicologia, uma área de advocacia. Ao mesmo tempo, tu atende uma área de confeitaria e bolo.
né, de caixinha, tu atende uma área de roupas femininas, por exemplo. Então, sim, tu consegue atender, tem um portfólio de produtos amplos e consegues oferecer vários tipos de artes, vários tipos de mídia, tu consegues conversar sobre vários, né, penetrações de mercado, estruturas e gostos, conhecer e definir qual é o perfil do consumidor ideal para aquele cliente que está contigo, né? Especialização em nichos de mercado. Então, como eu comentei, né, você já sabe e consegue atender vários nichos. Você tem tecnologia e ferramentas avançadas, você já trabalha com inteligência artificial, ou seja, tu já consegue fazer procedimentos e automações, consegue automatizar processos de lançamentos de blog, chatbots, conversas estruturadas, enfim, e tu tens reputação de mercado, ou seja, graças a Deus é uma força, porque você era uma urgência, cresceu, conseguiu se estabelecer e hoje mantém essa reputação de mercado. Trabalhando, seguindo um pouco mais, a gente chega na fraqueza. O que seria essa fraqueza? Ao mesmo tempo em que tu tens uma equipe criativa e experiente, tu também tens uma capacidade operacional limitada. A menos que tu contrate mais ou tu automatize mais, tua capacidade operacional continua limitada. O que seria a capacidade operacional? Capacidade operacional de uma agência de marketing, produzir criativos. Então, teu social media não consegue fazer muito mais artes. Teu videomaker não consegue produzir muito mais vídeos. Isso é uma capacidade operacional limitada. Como eu mitigo essa fraqueza? Trabalhando com inteligência artificial, trabalhando com o Sora, trabalhando com o Runway, trabalhando com o Leonardo AI, trabalhando com o DALL-E, fazendo com que essas artes elas aconteçam de uma maneira mais automatizada, digamos assim, profissionalizando a equipe para trabalhar com agência, com inteligência artificial, profissionalizando a equipe com engenharia de prompts, ou seja, trazendo automatizações para dentro da estrutura da agência para que tu possa estar mitigando essa fraqueza. Dependência de clientes grandes, então, ou seja, se tu tens uma conta grande, que é um cliente grande que te demanda bastante, é uma fraqueza que tu tem, porque tu está com os ovos somente numa cesta. Então, essa fraqueza tem que ser mitigada e através de uma capacidade operacional que é limitada, que acaba atendendo só esse cliente, tu estás correndo um risco. Então, se tu mitigas essa fraqueza e tu consegues automatizar estes processos, de expandir a tua capacidade operacional, tu consegue atender clientes menores que têm demandas mais simples, mas que vão fazer com que essa balança fique equilibrada. Perfeito? Falta de diversificação de serviços. Como eu comentei lá em cima, tu tens um portfólio diversificado, mas se tu vai trabalhar no campo da fraqueza e os teus serviços não são diversificados, você precisa começar a olhar de uma maneira diferente para a sua agência, porque você precisa começar a aumentar os seus serviços. E nesse momento você tem que fazer o quê? Pesquisa de satisfação, entender o que o cliente quer e escutar o que o cliente precisa. Ou seja, ele está te dizendo, tá? Então, de novo, voltamos lá naquele ponto de fator de incomodação. Processos internos ineficientes. Então, assim, eu vou passar, né, isso aqui com vocês, mas eu já expliquei um pouco sobre o procedimento operacional padrão. E o procedimento interno ineficiente passa por capacidade operacional limitada. Ou seja, a equipe ela se sente limitada e os procedimentos internos não foram feitos ou nem existem de uma forma que isso possa ser melhorado. E eu não digo nem automatizado, gente, entendeu? Ou seja, vocês não colocaram nem num quadro dizendo que é feito o onboard do cliente, é feito o projeto, é feito a reunião inicial, é feito um briefing, se escuta o cliente, se conversa, se define prazo. Então, eu digo, os processos internos dessa urgência, eles estão completamente errados. Baixa presença em novos mercados, ou seja, você não está olhando para o que está acontecendo no digital. Então, vou dar um exemplo assim. Se a tua empresa não entrou ainda dentro de um ambiente para entender o algoritmo do TikTok, tu já está atrasado. Porque o algoritmo do TikTok hoje está sendo muito mais utilizado que a própria busca do Google e os jovens dessa geração estão cada vez mais insatisfeitos com o tempo de retorno das pesquisas. Parece mentira, mas assim, eu não quero mais ficar perguntando para o Google para estar clicando para receber um retorno. Por exemplo, os jovens já estão utilizando a OpenAI, o ChatGPT, e estão utilizando uma inteligência artificial chamada Perplexity AI, onde a Perplexity AI já te traz os perfis de retorno de respostas selecionados com inteligência artificial
te entregando uma resposta mais assertiva e mais rápida. Os jovens estão mudando o mercado de comércio, digamos assim, de busca de produtos e serviços, aonde eles estão procurando, né, uma crescente muito maior dentro do search do TikTok do que propriamente dizendo eu vou procurar alguma coisa no Google. Então, presença em novos mercados, preste atenção nisso, tá? Oportunidades de crescimento, oportunidades agora. Crescimento da demanda por marketing digital. Passei esses dias por uma matéria, né, que comentava que no Brasil ainda 14% somente das empresas estão operando no digital, então tem espaço para crescer muito, tá? Em contrapartida, na China, 52% já opera no digital, então, ou seja, olhe um gap que está acontecendo e ao mesmo tempo vocês sabem de quem é o TikTok, é da China. Então, prestem atenção nesse mercado, aqui vai uma dica muito valiosa. Expansão para novos mercados, parcerias estratégicas e colaborações, desenvolvimento de novos serviços, inovação em tecnologia e automatização. Eu não vou me prender muito aqui, porque eu comentei tudo isso aqui em cima. Fraquezas e oportunidades, elas andam junto e muitas vezes elas são antagônicas. Então, o que eu comentei, né? Capacidade operacional limitada, inovação tecnológica e automatização. Desenvolvimento de novos serviços, falta de diversificação de serviços. Parcerias estratégicas e colaborações é o que? Processos ineficientes aqui dentro, porque tu não consegues enxergar parcerias estratégicas. Tá? Então, da mesma forma que o teu procedimento interno, processo interno, operacional está ineficiente, o teu processo comercial também está ineficiente, porque não consegue enxergar parcerias estratégicas. Ameaças aqui dentro, né, para a gente poder mitigar. Ao mesmo tempo que a demanda pelo digital está muito alta, a concorrência está muito intensa. Cada um abre a sua própria urgência dentro da sua casa, operando com o seu Instagram, fazendo uma prospecção ativa e captando os clientes que poderiam ser seus. Né? Mudanças nas plataformas de marketing digital, acaba acontecendo o que aqui, gente? Muda o algoritmo, muda as regras, muda a estrutura, cada vez que existe uma atualização, né, as campanhas e os criativos precisam ser reanalisados, as métricas mudam também, então isso acaba que é uma ameaça. Como é que isso a gente consegue mitigar essa ameaça aqui? Tá? A gente mitiga essa ameaça através de treinamento com a nossa equipe. Tá? Então, sim, sempre tem que ter alguém de olho e sempre tem que ter alguém pesquisando, sempre tem que ter alguém estudando, tá? Nesse contexto. Dependência de plataformas externas, gente, não tem como fugir, tá? Só tem como mitigar. Então, tenham sempre o seu plano de backup. Tá? Não espere que o Facebook derrube sua conta, não espere, né, que o Instagram derrube, não espere que haja uma confusão judicial, digamos assim, né, que está acontecendo agora no Brasil, nesse sentido de derrubar suas plataformas sem que vocês tenham contingência. Tá? Se é uma conta muito grande que vocês têm de cliente, trabalhem com uma ideia de backup, façam estratégias digitais para que as pessoas sigam as duas contas, né? Trabalhem sempre, por exemplo, em uma campanha grande de lançamento de produto, tenha sempre lançamento em 2, 3 plataformas, pesquisem sempre qual é o SLA de atendimento, né, do checkout de pagamento, se vocês vão lançar um produto no digital. Então, tenham sempre uma estratégia de mitigação de riscos aqui. Tá? Ciclos econômicos voláteis e mudança no regulamento e privacidade de dados. Então, mudança de regulamento, a gente já, né, conversou um pouco sobre o que aconteceu. Privacidade de dados, nunca se esqueçam da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mantenham isso em mente, para que vocês não venham a ser penalizados. A Agência Nacional de Proteção de Dados está lançando de forma regular algumas regulamentações e normativas, e é importante para quem trabalha no digital, né, prestar atenção nisso. Que vocês também possam olhar o Código de Defesa do Consumidor, se vocês vão trabalhar com e-commerce, para que possam se estabelecer também, saibam orientar os seus clientes, quais são as regras e quais são as regulamentações que estão sujeitos ao se vender um produto no digital. Perfeito? Então tá. Gente, trabalhando aqui nessa questão dessa análise SWOT, agora eu quero trazer para vocês aqui que nesse momento que a gente está trabalhando, e a gente começou a conversar, e a estrutura dessa aula é como identificar pontos na empresa que precisam de mudança, ou seja, como identificar os pontos que precisam de mudança para que a gente possa fazer melhoria na empresa. Eu tracei com vocês o fator de incomodação e fiz com vocês uma análise SWOT de 3 empresas. O que é importante a gente estar conversando e batendo um pouco mais, fazendo um bate-papo agora? Tá? Eu vou trazer para vocês alguns pontos,
para que a gente possa estar só relembrando e encerrando essa aula, que, né, ficou bem grande assim, esse material, ficou muito denso. E eu, né, entendo que vocês talvez não vão absorver tudo agora, mas assistam 1 ou 2 vezes, para que vocês possam estar pegando vários insights que estão acontecendo ali. O fator de incomodação, que eu comentei com vocês ali, ele trouxe muitos pontos que a gente vai conversar. E, por exemplo, assim, uma das estruturas que a gente está conversando é sobre uma análise de gap. O que é essa análise de gap? Ela identifica as áreas que precisam de melhoria ou precisam de mudança para alcançar os objetivos estratégicos. Tá? Então, a análise SWOT, ela traz isso, né, de forma muito clara, digamos assim, mas ela também pode ser subjetiva, porque ela trabalha muito com o pensamento, muito com o olhar do empresário. Então, quando vocês forem fazer essa análise SWOT, eu sugiro para vocês, tá, que vocês utilizem uma ferramenta que eu vou mostrar agora, que é o ChatGPT. Pode ser o gratuito, não tem problema, pode ser o Copilot, pode ser o Claude, pode ser a própria Perplexity, pode ser o Gemini, tá? Mas que vocês comecem a trazer isso para dentro das empresas de vocês, que vocês trabalham, e que vocês estabeleçam um diálogo com o ChatGPT, né? Ou seja, explicando que vocês necessitam, que vocês querem fazer uma análise, uma implementação de melhorias baseado em uma movimentação aonde existe o quê? Tá? Uma estrutura em que a gente diga o seguinte, tá? Eu sou um empresário do ramo de bolos de caixinha e vendo localmente. Então, o que eu diria sobre isso aqui? Tá? Eu estou informando para o GPT a minha persona. Então, eu direi isso aqui para ele. Ele vai estruturar, vai me dar algumas ideias, porque é isso que ele faz, tá? Ou seja, eu não formatei nenhum prompt, eu não disse nada, tá? Mas o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Estou aquecendo, estou deixando com que ele trabalhe, deixando com que ele entenda o que eu quero trabalhar, tá? Então agora eu vou ir conversando com ele até o que eu vou dizer o seguinte: olha, aqui agora é o meu ponto final, né? Ou seja, eu quero agora traçar uma estratégia para isso aqui, tá? Mas vamos ler, vamos entender, né? Então assim, como empresário do ramo de bolos, né? Ou seja, vendas locais, diversas estratégias, considerar, expandir. Gente, olha que beleza, é tudo que a gente conversou, variedade de sabores, parcerias locais, feiras e eventos, marketing digital, presença online, otimização e operações logísticas. Gente, isso aqui já vai dando várias ideias para nós, tá? Mas não é isso que a gente quer ainda. A gente quer uma análise SWOT do nosso negócio, tá? Então ele já entendeu o que eu sou, de maneira bem simples, né? Nada por termos de engenharia de prompt que isso seja muito complexo, tá? Nós estamos traçando estratégias, conversando com uma inteligência artificial. Então, a partir desse momento aqui, eu vou dizer para ele o seguinte, tá? Eu gostaria de ter uma análise SWOT do meu negócio. Aí a gente vai abastecer ele de informações de coisas que já existem, ou seja, eu já vendo na minha cidade, tenho uma presença no Instagram, vendo pelo WhatsApp, então coisas que são normais, tá? Meu faturamento é em torno de R$ 200 por dia. Falei faturamento, tá, gente? Não falei lucro, tá? Então, ou seja, não estou tirando custo, não estou tirando nada, tá? Agora eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Eu gostaria de ter mais vendas, melhorar a minha capacidade operacional,
e minha logística. Pronto. Vamos ver o que ele vai nos dizer a partir disso aqui, tá? É um bate-papo, uma conversa, enfim, mas agora a gente começa a analisar o que ele está trazendo para nós, tá? Então é o seguinte, forças, presença local e conhecimento. Olha só que beleza. Você já estabeleceu uma base de clientes na sua cidade, o que identifica que você tem um entendimento local e preferências. Canais de venda diretas, venda pelo WhatsApp, presença no Instagram, facilitam a comunicação. Gente, isso é uma força. Relacionamento próximo com o cliente permite um atendimento personalizado e construção de lealdade. Ou seja, os clientes sempre voltam. Faturamento. Com o faturamento de R$ 200 por dia, há uma base sólida de vendas diárias, que sugere uma demanda constante. Flexibilidade operacional. Negócio local, de menor escala, você pode adaptar rapidamente suas operações e as estratégias de marketing para responder às mudanças de mercado e feedback dos clientes. Novamente, a gente retornou para pesquisa de satisfação, entender e escutar. Fraqueza, capacidade operacional. A necessidade de melhorar a capacidade operacional indica possíveis gargalos na produção, que é exatamente o que a gente está pedindo, né? Ou seja, para identificar como eu posso melhorar. Então ele disse, gestão de inventário podem limitar a escalabilidade. Logística e distribuição. A logística pode estar centrada numa entrega local, o que pode limitar o alcance, dificultar a expansão de outras regiões e cidades. Dependência de canais de venda limitados e recursos financeiros e humanos limitados. Tudo que a gente conversou na análise do SWOT já passou, tá? Oportunidades. Expansão de mercados locais para cidades vizinhas, regiões dentro de um raio de alcance, aumenta significativamente o volume de vendas. Desenvolvimento de novos produtos. Introduzir novas linhas de bolos como opções saudáveis, a gente conversou, aumenta o ticket médio, né, das compras. Parcerias estratégicas como oportunidade, a gente falou também. Investir em marketing digital, conversamos também. No vídeo passado a gente falou sobre isso. Automação e eficiência operacional. Olha só que bacana. Como é que eu posso vender mais? Automatizar a parte do processo de produção e gestão, aumentando a eficiência e reduzindo custos. Ameaça. Concorrência local e digital, mudanças na preferência do consumidor, foi o que a gente comentou, dependência de redes sociais, somente, né, essas redes para questão de venda, né, no Instagram ou mudanças no algoritmo, instabilidade econômica, enfim, conversamos sobre isso. Recomendações estratégicas. Ampliar a capacidade operacional, consideração e adoção de equipamentos que aumentem a produção. No vídeo passado eu comentei da gente, né, comprar um novo forno para poder produzir mais. Fortalecer a logística, a gente comentou também, serviços de entrega locais, parcerias com Ubers, alguma coisa nesse sentido, iFood e tudo mais. Canal de venda de marketing, né? Adicionar e expandir as plataformas de venda. Desenvolvimento de contínuo de produto e inovação. Por exemplo, este cliente em si, esse jovem que está vendendo o bolo, ele está com um fator de incomodação que ele quer crescer. Então ele está com aquela motivação que tem que, né, se transformar em disciplina para que ele possa continuar inovando e ao mesmo tempo fazendo com que o negócio cresça. Né? Então, gente, assim, nada difícil. Somente batam um bate-papo, façam uma conversa com o que está acontecendo nessa estrutura com o ChatGPT. Tá? Então, trazendo isso aqui para esse momento, tá? Ou seja, nós identificamos esse gap de ações que passam a acontecer, aonde nós estamos estruturando, né, o nosso nicho, digamos assim, de atuação, e eu quero trazer para vocês, né, ou seja, mais algumas coisas agora para que a gente possa conversar e encerrando esse vídeo, não? Tá um pouco longo. Conversamos sobre no fator de incomodação e dentro da estrutura da análise do SWOT, sobre o feedback de stakeholders, feedback, né, de pessoas que fazem parte, ou seja, o que são os stakeholders? São as partes interessadas no negócio. Então os clientes são uma parte extremamente interessada, né? Simon Sinek diz que seus clientes são 100% pessoas, seus colaboradores são 100% pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Então, gente, isso é extremamente verdade, tá? Embora vocês possam estar comprando por um canal digital, quem está por trás desse canal digital é uma pessoa. Então, sim, né, se está comprando de um comprador de uma empresa terceirizada, seja o que for, tá? Ele é uma pessoa.
a estabelecer esse processo de comunicação, estabelecer esse processo de lealdade, né? Ou seja, de canal, de comunicação, de via dupla, ele é extremamente importante e é muito sadio, principalmente para pequenos negócios, né, que se trabalham muito com base na confiança. Tá? Então escute seus clientes, escute seus funcionários, escute seus fornecedores e parceiros, entenda qual é a necessidade deles e principalmente, gente, os empreendedores que dão certo hoje no Brasil são os empreendedores que não estão focados no seu umbigo. O que eu quero dizer com isso? Focado no umbigo é o empreendedor que não está focado no seu produto. Ele está focado na solução que o produto dele gera para o cliente final. Eu posso estar gerando uma solução para um fornecedor ou para um parceiro que eu nem percebo. E aquilo passa despercebido e eu acabo perdendo o mercado. Ou seja, o meu share, né, minha participação de mercado, ela acaba sendo comprometida. Por quê? Porque eu não estou vendo isso, eu estou focado no meu produto. E esse é um erro muito grande. Quando eu falo para vocês sobre estabelecer nicho, estabelecer uma parcela de mercado, ter percepção de valor do seu produto, o que o seu produto proporciona de melhoria na qualidade de vida do cliente, de novo, pessoas. Pessoas compram de pessoas, pessoas não compram de máquinas. Cada vez mais o chatbot automatizado, chatbot com inteligência artificial, né? Um atendimento mais... Gente, cada vez mais humanizado está sendo procurado. Praticamente hoje, nós sofremos uma grande ruptura tecnológica, digamos assim, quando entraram os caixas eletrônicos. Então, a partir daquele momento, uma boa parcela da comunicação da população não tinha conhecimento de como operar um caixa eletrônico e até hoje nós encontramos dificuldade. E quem nunca ficou numa fila de supermercado com uma senhora para pagar uma fatura naquele caixa? Vocês já pararam para pensar por que aquela senhora está naquele caixa com aquela fatura para fazer um pagamento? Por que os caixas de supermercado hoje têm que dizer não aceitamos pagamento de fatura? Percebem a necessidade de conexão que as pessoas têm? As pessoas, principalmente as mais experientes, as pessoas mais velhas, né, de outra geração, elas têm essa necessidade de conexão. Ou seja, nós estamos cada vez mais desconectados. Se o seu produto traz esta conexão, se o seu produto traz essa percepção de valor, por exemplo, se o bolo que eu estou vendendo, ele traz aquele gostinho de infância, isso tem um valor. Se a roupa que você está vendendo traduz um valor de honra, honestidade, castidade, para aquele nicho de mulheres conservadoras católicas, isso tem um valor muito grande. Se o teu produto da tua agência traz a percepção de valor dos serviços que você oferta para o seu cliente, e se você consegue formatar a persona do seu cliente e traduzir isso em uma arte, isso tem valor. Isso traz conexão. E conexões trazem negócios. Então, percebam e escutem e entendam os seus clientes em qualquer esfera, interno ou externo. Tá? Revisão de processo, gente. Conversamos muito sobre isso. Tá? Revisem os seus processos. Já podem existir os processos, mas podem ter gargalos. Gargalo não agrega valor. Gargalo é só despesa. Analisa. Faz um fluxograma como eu fiz. Faz um diagrama. Né? Pesquisa, por exemplo, que antes de mudar a empresa inteira, digamos assim, tá? Não sabe fazer? Me chama, conversa comigo, troca uma ideia no WhatsApp. Eu estou aqui, né? Posso ajudar vocês, temos a nossa comunidade, lá a gente troca ideia, conversa praticamente o dia inteiro, ou seja, acontecem consultorias gratuitas, não me importo de ajudar. Tanto que eu estou fazendo esse vídeo, olha quanto tempo a gente está conversando aqui, tá? Então assim, antes de mudar qualquer processo, faça uma coisa chamada diagrama de causa e efeito. Na parte de cima, causa. Na parte de baixo, efeito. Se eu fizer tal coisa, qual é o efeito contrário? Se eu fizer isso, qual é o efeito contrário? Chama a equipe para conversar. Tragam eles para dentro da estrutura para que eles se sintam valorizados, para que as coisas possam acontecer e cada vez mais uma implementação feita com a participação da equipe traz muito mais aderência, gera menos resistência e agrega muito mais valor na cadeia final do produto. Então, esse mapeamento dessa cadeia de valor, ele traz muita utilidade. Então, não percam isso, tá? Não trabalhem
com a síndrome do super-herói, com a síndrome do Superman, com a síndrome da Mulher Maravilha. Não pensem que vocês têm que levantar às 4 horas da manhã, tomar banho de gelo. Gente, isso que a gente vê na mídia hoje é o que esse pessoal faz hoje. O que esse pessoal está dizendo para nós hoje, priorizar a qualidade de vida, cuidar da família, cuidar assim, tem o seu valor, mas perceba o seu momento, seja crítico. Eu já moro no Rio Grande do Sul, eu já acordo com frio, eu vou tomar banho de gelo. Você, raciocina um pouquinho comigo. Não é o caso. Aquela galera que já está milionária, que hoje pode se dar esse luxo, imagina que esse cara tem alguém para acordar 4 horas da manhã com ele para encher uma banheira de gelo. Então, sabe, filtra essas informações. Não tenta te comparar com ninguém, não fica te comparando com o negócio dos outros, sabe? Entende, pratica um pouco de PNL, Programação Neurolinguística. Entenda que a programação neurolinguística, ela é chamada uma ciência da perfeição, porque ela pega o que tem de melhor de comportamento e traz para dentro da minha vida de uma maneira que eu possa agregar. Não está satisfeito com isso ainda? Vai ler esse livro. O Poder do Hábito. Como fazer as coisas todos os dias traz resultado. O poder da disciplina. Gente, percebam, é uma dica valiosa de leitura. Poder do Hábito. Tá? Analise o desempenho e os indicadores-chave do seu negócio. Comentei com vocês. Procedimento operacional padrão implementado tem que ter um indicador. Não sabe fazer um indicador? Me chama. O indicador nada mais é do que uma planilha com data, dia, hora, local, quem faz, como faz e resultado. A partir disso a gente estabelece uma métrica. Essa métrica a gente vai analisar na linha do tempo. Pode ser uma métrica financeira, operacional, de marketing, atendimento ao cliente, pesquisa de satisfação, não importa. KPIs, é só um nome em inglês. Vamos trabalhar sobre indicador, melhoria, métrica do meu negócio. Gessé, eu não sou uma grande empresa, coisa e tal. Entenda, não se gerencia o que não se mede. E o que não se mede, não se melhora. Então vocês precisam ter indicadores de melhoria. Cada vídeo que eu faço, cada rede social que eu tô, cada campanha que eu estipulo, eu analiso as métricas para saber se eu estou indo bem ou não. Esse vídeo que eu estou fazendo com vocês aqui é conteúdo denso, é conteúdo de lançamento, é quebra de síndrome do impostor, é gatilho de que eu posso estar ajudando uma única pessoa, já comentei sobre isso. Isso aqui já está sendo de grande ajuda, de grande valia. Ou seja, hoje é sábado, eu estou em casa, levantei, estou bem à vontade. Vou gravar um vídeo maior, com mais tempo. Ou seja, quero ajudar mais pessoas. Como eu faço isso? Então, ou seja, o tema de hoje, gente, é um tema que diz o seguinte: como identificar pontos que precisam de mudança na empresa. Então, como que vocês podem chegar segunda-feira na empresa de vocês, olhar para dentro da empresa, pegar todo o conhecimento que tem nesse vídeo e dizer o seguinte: cara, eu vou aplicar o que o Gessé falou. Pelo menos uma coisa do que ele disse, eu vou aplicar. Eu vou fazer uma análise de desempenho de quantas contas a pagar eu tenho no mês. O que isso me diz? Fluxo de pagamento e melhoria de fluxo de caixa. Então percebam como a minha experiência é importante para trazer para vocês um insight que fica valioso para dentro da empresa. Por quê? A partir do momento que vocês analisam quantas contas a pagar vocês têm dentro do mês, vocês analisam qual é o período do mês que vocês mais pagam contas, vocês conseguem estabelecer um fluxo de recorrência de pagamento. Esse fluxo de recorrência de pagamento, ele pode, por exemplo, ficar longe do dia 5, que é a folha de pagamento. Melhora o fluxo de caixa? Sim. O que me diz que melhora uma estrutura que eu venha a saber que o melhor dia para pagamentos é o dia 15 do mês, se eu não tenho pagamento de quinzena. Então eu tenho que fugir disso, tá? Então pensem comigo assim: os meus pagamentos do meu contas a pagar, lá no meu contas a pagar, o meu maior pico de pagamento é no dia 5, minha folha de pagamento. Meu pagamento de fornecedores é todo dia 10. Então o meu setor de compras tem que negociar em uma forma de escala
que todas as compras de 30 dias caiam no dia 10, porque dia 5 é a folha de pagamento, eu tenho mais 4, 5 dias úteis, reforço o fluxo de caixa, não tenho necessidade de operar com capital de giro ou um capital do banco, né, que vai gerar juros, automaticamente pago os meus fornecedores dia 10, tenho mais um fluxo de capital ali, de vendas e tudo mais, pago a minha quinzena dia 18 e me preparo para o pagamento dos impostos no dia 20, que é a Simples Nacional. Percebe como isso ficou tranquilo ao longo do mês? Como dá para visualizar quando a gente bota isso no Excel? Então, assim, é isso que eu trago para vocês, tá? Então, a partir de uma simples métrica de contas a pagar. Gessé, que ideia legal. O que eu faço com isso agora? Faz uma estratégia de venda. Conversa com a tua agência de marketing, conversa com o teu social media, conversa com o teu gestor de tráfego, traça uma campanha para que, em determinados dias do mês, tu tenha picos de venda que melhorem o teu percentual de recorrência e automaticamente trace estratégias que, se você é uma empresa que presta serviço, né? Por exemplo, tu é uma agência, tu sempre tenha campanhas de serviços que sejam de produção rápida de artes para que entre o dinheiro de forma rápida. Se tu é um cara que vende bolo, campanha de venda de bolo, com promoção, com cupom, com desconto, alguma coisa nesse sentido. E se é uma pessoa que vende roupa, então você estabelece um fluxo de venda que automaticamente trabalha, né, com um calendário, e esse calendário te propicia que tu fique dentro dessas datas. Então, ou seja, tu precisa ter um pouco mais de regra no teu capital de giro e na tua estrutura de poupança, digamos assim, ou seja, no teu orçamento, o teu orçamento ele vai ter uma vida mais longa, digamos assim, mas ao mesmo tempo nós estamos conversando sobre calendários, datas específicas para que você tenha recorrência, tá? Então, gente, isso é estratégia, tá? Somente analisando indicadores. Análise de mercado e concorrência, falamos sobre isso também, tá? Então, nas ameaças e nas oportunidades, a gente verificou que existe, né, essa mudança na tendência de gosto de consumidores, aumento de competitividade, mudança de estratégia, então isso a gente já tratou lá. Auditoria de cultura organizacional. Aqui a gente não chegou a tratar muito, porque a gente ficou, né, na análise SWOT. Mas o que quer dizer isso aqui? Tá? Aquilo que eu comentei sobre treinamento, mapeamento de cadeia de valor, o diagrama de causa e efeito, integrar a equipe, treinar a equipe, mostrar para a equipe que as mudanças e os procedimentos operacionais, se forem feitos na maneira correta, por exemplo, que nem a gente comentou, no comitê de crise, onde os colaboradores são treinados, são conversados, são orientados, isso faz com que, gente, tá? Com que aumente o engajamento, diminua ruídos de comunicação, resistência à mudança, alinhamento com a missão de valores e missão da empresa, aumente muito. Então é isso que a gente precisa, tá? Se vocês estão com alguma dúvida ainda sobre isso, tem um livro muito bom, e o nome desse livro tá aqui. O nome desse livro é Feitas para Durar, tá? Então, leiam esse livro aqui também, Feitas para Durar. Feitas para Durar vai trazer para vocês uma visão muito interessante sobre missão e visão, né, e valores da empresa, aonde eles estabelecem uma carta magna, né, de valores da empresa que são imutáveis. Então, uma das percepções muito claras que esse livro traz é o seguinte, tá? Nunca sacrificar as pessoas pelo lucro. Então, quando você bota isso como um valor central da sua empresa, você passa uma estrutura muito forte de lealdade, de honra, de honestidade para os seus colaboradores, tá? E nunca se esqueça, tá? Que a cultura, ela é uma extensão dos valores do empresário. Então, se você é colaborador e já viu alguma coisa na sua empresa que não condiz com seus valores, isso é um alerta para você, tá? Fique atento, porque se é feito na empresa, vai ser feito contigo, tá? Então analisa isso sobre outra ótica. E empresário, isso vale para os dois lados. Não se esqueça, a cultura de sua empresa é uma extensão de seus valores. E ao passo de que, se você tem na sua empresa um colaborador que não está alinhado com os seus valores, automaticamente o que você está dizendo para os seus clientes é: eu não estou interessado
em manter os meus valores. Eu estou interessado somente no seu dinheiro. E como eu falei anteriormente, cliente que vem por preço, vai por preço. E se hoje, neste mercado, onde nós queremos crescer, estabelecer, marcar a nossa empresa, né, deixar a nossa marca no mercado, deixar o nosso legado, ser reconhecidos pela estrutura que nós temos, então, ou seja, se existe essa falta de alinhamento de missão e valor, então automaticamente os seus clientes lhe tratarão da mesma forma, sem valor. Se a sua palavra não tem valor, seus clientes também vão interpretar dessa forma. Se você trata o seu produto dessa forma, sem valor, os clientes também vão te tratar sem valor. Então, ou seja escasso para os seus clientes. E o que está escasso hoje em dia no mercado? Honestidade, lealdade, verdade. Eu prefiro perder um cliente do que fazer um atendimento em que o cliente não se comprometa. Já falei isso para vocês. Não fecho o contrato. Não coloco o meu nome do lado de qualquer coisa. Eu analiso o comprometimento do cliente, do empresário. Analiso se ele vai automaticamente estar cumprindo o que está sendo estabelecido. Faço uma chamada, faço outra chamada e me retiro do projeto. Percebe? Para mim isso é o mais importante. O meu nome não pode estar alinhado, o meu nome não pode estar na boca de pessoas que não professam os mesmos valores que eu. Honestidade, honra, força, lealdade. É isso que eu prezo. E é esse trabalho que eu entrego. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou com um fator de incomodação por amor aos meus clientes, às pessoas que eu quero ajudar. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Revisão financeira, análise de demonstrações, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, tudo isso ajuda a identificar, né? Então a gente retoma também a questão dos indicadores, né? Já fizemos um indicador de contas a pagar e a gente pode identificar através disso, tá? Excessos de despesa, falta de liquidez, tá? Se vocês estão com um problema e a empresa de vocês, o contador não consegue, né, entregar para vocês de forma rápida alguma coisa assim, por exemplo, um índice de liquidez, tá? O que seria um índice de liquidez? É a capacidade que a empresa tem de fazer pagamentos com o que ela tem, né, de caixa. Temos o índice de liquidez seca, índice de liquidez líquida e geral, tá? Então, ou seja, cada um tem a sua fórmula que a gente trabalha, mas basicamente o que mais vai impactar é o índice de liquidez líquida, ou seja, o que tu tem de caixa para poder pagar teu fornecedor, que isso praticamente é um débito em crédito, tá? Ou seja, tem que estar sempre acima de 1, tá, gente? Se está abaixo de 1, tá errado, tá bom? Numa outra oportunidade eu falo mais sobre indicadores aqui com vocês, tá? Isso faz parte muito mais de controladoria, digamos assim, tá? Ou seja, análise de custos, tá? Questão de orçamentos também, eu vou trazer para vocês algumas coisas nesse sentido, tá? Análise e estudos de benchmarking, tá? O que é isso, tá? É comparar os teus processos e os teus serviços com os melhores do mercado. Eu falei sobre PNL, sobre programação neurolinguística, sobre a ciência da perfeição. Se eu quero um produto perfeito, primeiro, eu quero oferecer o melhor para os meus clientes. Depois, o que eu faço? Eu vou melhorar com quem? Com o meu concorrente. Se o meu concorrente está fazendo melhor do que eu, significa que eu tenho uma métrica para ser batida. Eu tenho que chegar no nível dele. Quando eu chegar no nível dele, eu melhoro. E quando eu melhoro, ele sobe. E quando ele sobe, os clientes ganham. Por quê? Porque eu estou fazendo o melhor para o meu cliente. Eu estou agindo no campo do fator de incomodação, no amor, melhoria, processo, desenvolvimento contínuo, disciplina de crescimento, mentalidade de riqueza. Não trabalho na mentalidade da escassez. Não trabalho com a mediocridade. Não trabalho entregando qualquer coisa para o meu cliente. É dessa forma que a gente vai melhorar, dessa forma que a gente vai evoluir. Sempre, tá? Olhem para o mercado. Olhem pro vizinho. Mas não para ficar reclamando que a grama do vizinho está mais verde. Simplesmente como a grama dele está mais verde. Gente, ele está aparando a grama, tirando as ervas daninhas, ele está adubando o terreno dele, ele está cobrindo muitas vezes aquela grama, né, para não pegar um sereno, para não queimar.
O que nós estamos fazendo com a nossa? Nem aí. Muitas vezes a gente está fazendo o quê? Sabe? Pagando alguém para ir cortar uma grama. Que nem faz o rastilho, que nem bota no saco de lixo, que nem se preocupa se tem erva daninha no meio ou não. Ele vai olhar e vai dizer, não é problema meu. Então, com isso, você está terceirizando o seu sucesso. É exatamente isso que você quer? Botar o seu sucesso na mão de outra pessoa? Deixar que a sua vida seja regida por outra pessoa? É isso? O negócio é seu. Prejuízo no final do dia é seu. Pensa bem. Uso de tecnologia e automação. Conversamos sobre isso, tá? E fizemos isso, tá? No chat GPT. Criamos isso. Aliás, a criação dos diagramas que nós fizemos lá, após a minha análise, após trabalhar com a expertise que eu tenho, eu fui traçado e foi trabalhado dentro de uma inteligência artificial que gerou aqueles diagramas que eu trouxe para vocês, tá? Consultoria externa. Aqui é o meu jabá. Perfeito? Aqui é a hora que eu converso com vocês, que eu digo, curta, comente, compartilhe, o link, né, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se gostou, manda para um amigo, como eu falei até agora, né, se identificou nesse vídeo com um empresário, está passando por isso, né, ou seja, está naquele momento do fator de incomodação, no amor ou na dor, manda para ele, para ver se a gente consegue, né, trabalhar junto, estabelecer um laço. Se tu gostou do que está escutando até agora, né, dessa aula que a gente passou aqui, me contrata. Se os teus valores estão alinhados com os meus valores, me chama para conversar que a gente vai dar muito certo, tá? Ou seja, essa visão imparcial, essa visão de fora, e muitas vezes quando o empresário está na dor, é o momento de trazer um consultor, é o momento de trazer uma pessoa com a minha expertise para olhar para dentro da sua empresa e poder te dizer, calma, tem solução. Vai demorar, mas tem solução. Vai doer, mas tem solução. Quer ver um exemplo? A empresa está com problema de fluxo de caixa. As vendas estão baixas. Primeira coisa que nós vamos fazer, estabelecer uma estratégia para vender mais. Já tratei sobre isso, né? Já conversei, já fiz, né, N consultoria sobre isso, estou tratando alguns clientes com isso agora, porque é o primeiro momento, a empresa não pode parar de vender. Tá? Mas a empresa não vai vender a qualquer custo. Nós vamos fazer uma análise, um diagnóstico, identificar dentro desse diagnóstico quem são os clientes atuais, se nós podemos vender mais para esses clientes atuais, podemos traçar uma estratégia de recorrência com esses clientes, escutar esses clientes, fazer uma pesquisa com esses clientes, entender o que esses clientes querem, porque em algum momento nós deixamos de faturar porque nós cometemos erros básicos, deixamos de escutar ou deixamos de entender os nossos clientes. Isso é inadmissível, isso é ir para o prejuízo, ir para o campo do fator de incomodação na dor. Isso não pode acontecer, tá, gente? Então, assim, tá com problema? Esse é o momento. Me contrata, me chama. Gessé Freitas, consultor estrategista de negócios. E por último, gente, tá? O trabalho que eu vou fazer com vocês é realizar uma análise estratégica, né, de principais problemas, enfim, que podem afetar a empresa negativamente, mas também oportunidades de solução que vão afetar a empresa positivamente. Essa análise, ela inclui, né, a gestão operacional, gestão financeira, né, análises regulatórias, gestão de conformidade, mudança no sistema de gestão, implementação de métricas, implementação de indicadores, análise desses indicadores, treinamento da equipe. Tudo isso, gente, são assuntos que são tratados dentro da minha consultoria e que, como vocês estão vendo, expertise, conhecimento não me falta. Então, eu vou estar, a partir desse momento, encerrando o vídeo com vocês, tá? Dizendo para vocês que nós tratamos aqui são abordagens versáteis, que, né, podem trazer muitos benefícios para as empresas de vocês, os trabalhos que vocês vêm executando, que essas necessidades de mudança, elas são constantes, tá? Em sentido de que o gosto do consumidor muda, o mercado muda, as estratégias, elas vêm. Agora, um dos grandes impactos que nós sofremos agora em questão de marketing é a entrada da Temu, um marketplace chinês, né, entrando no Brasil aqui com vendas também de produtos importados, mas que eles têm muito capital para, né, fomentar esse mercado, ou seja, eles vão manter esse marketplace durante muitos anos, possivelmente operando no prejuízo. E aí é uma questão que a gente se pergunta como que eles fazem isso. Eu digo para vocês,
é apenas um dos negócios que sustenta que dá prejuízo. Todo o outro restante do negócio, todo o outro fundo de investimento está rendendo muita grana. Então não se entra em marketplace em outros países sem que as operações estejam muito bem sustentadas, tá? Então assim, não se engane, tá? Então cada vez mais, tá? O mercado está sendo competitivo, o mercado é volátil, entender o gosto, estar atento, perceber essas sutis mudanças no mercado faz com que a gente sempre esteja à frente, tá? Mais uma vez, se vocês gostaram, mandem para um amigo, mandem para um colega, tá? Para um empresário. Se eu conseguir ajudar uma pessoa através desse vídeo, já valeu muito a pena, né? Já estou muito feliz. Com o passar, né, dos dias, enfim, trabalhando e pensando sobre esses temas que eu estou trazendo para vocês, é uma questão de quebra de paradigma para mim, de mostrar e demonstrar o quanto eu consigo colaborar com o crescimento da empresa de vocês. É uma quebra interna, também de síndrome do impostor, que eu acredito que vocês possam passar por isso também, ou seja, muitas vezes não acreditam no potencial que vocês têm, ou não acreditam no potencial que o produto de vocês tem. Então, ou seja, é uma maneira que eu tenho de demonstrar o meu valor através de pílulas de conhecimento, assim, ou através até de muitas vezes uma aula que vocês não vão encontrar dentro de um ambiente universitário, né? Ou seja, são 25 anos de experiência, são 11 MBAs, né? Formações nas mais diversas áreas, como eu comentei sobre mediação e conciliação, gestão de pessoas, desenvolvimento estratégico de pessoas, recursos humanos, marketing, varejo, tá? Operei durante mais de 15 anos dentro do ramo industrial, parte de formação de auditoria, controladoria, contabilidade, né? A estrutura de planejamentos de engenharia de produção básica e avançada, implementação de sistemas ERP, parte fiscal e tributária, planejamento estratégico, mitigação de riscos, compliance. Então, eu estou despejando para vocês, né? Ou seja, todo esse conhecimento que eu tenho e essa interconexão entre todas as áreas para que eu possa estar transformando a vida e as empresas de vocês. Então, mais uma vez, obrigado por terem assistido. Como eu disse, feito é melhor que perfeito. Estou fazendo em casa, estou no home office, minhas filhas estão na sala, um grito ou outro, né? Vocês relevem, porque eu acredito assim que o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui, né, vai muito além, né, de qualquer aula, enfim, ou curso pago, né, que vocês estejam, né, trabalhando. Tá? Então, participem da comunidade, né? Eu vou deixar o link na descrição aqui da nossa comunidade ali, de estrutura e abordagem estratégica. Meu nome é José Freitas, consultor estrategista de negócios. Espero ter ajudado vocês e que esse vídeo venha encontrar vocês num momento, né, satisfatório. Olha a pequena chorando ali. Então, mais uma vez, Deus abençoe e muito sucesso para todos nós. Até mais.